Pronto, vamos dar início. Silvia está com a câmera desligada. Vou pedir a Silvia que ligue a câmera para a gente dar início. Já são 17 horas. Mozart, está me escutando bem, né? Estou ouvindo bem. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais esse evento de conversas com jovens diplomatas, organizado pelo CAPPG, que é o Centro de Políticas Públicas e Governança, aqui da Paraíba. E hoje nós temos o diplomata Mozart Grise Correia Pontes. E temos como debatedora a professora Silvia Nogueira. Eu vou fazer uma rápida apresentação de Mozart, de Silvia, e depois Mozart vai ter cerca de 30 minutos para fazer a sua exposição, e em seguida nós passamos aos comentários, né, da professora Silvia, e depois vamos abrir para as perguntas de quem quiser participar, tá bem? Eu sou Felipe Reis, sou professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, e vou mediar esse encontro. Mozart Grise Correia, nós agradecemos muito por ter aceitado o convite e participar conosco hoje. Mozart é diplomata, né, formado em engenharia elétrica, em Campina Grande. E eu vou deixar que, quando ele comece a falar um pouco sobre a sua experiência, ele vai se apresentar melhor, tá? Mas vou deixar só essa primeira informação para vocês entenderem aí depois como é que foi a carreira de Mozart na diplomacia. E a professora Silvia Nogueira é professora do Departamento de Relações Internacionais da UEPB, e trabalha tanto na graduação como na pós-graduação. E ela vai fazer alguns comentários, será a nossa debatedora de hoje. Então, dando início ao nosso evento, eu passo imediatamente a palavra ao diplomata Mozart Grise Correia Pontes. Boa tarde, Mozart. Boa tarde, professor Felipe. Boa tarde, professora Silvia. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite que foi feito pelo CAPPG. Né, fico muito honrado com o convite. Mandar um abraço também para o professor Carlos, que foi quem me convidou diretamente. E para mim é uma honra, né, estar contribuindo com vocês, com o centro de vocês, e indiretamente contribuindo também para, enfim, para promover as relações, o ensino e pesquisa das relações internacionais na Paraíba, né? A gente que é paraibano, a gente diplomata paraibano, a gente sempre tenta, né, não perder e alimentar esse vínculo que a gente tem com a nossa terra. Acho que é o mesmo para os colegas que também me antecederam, que vão falar aqui também depois da minha participação. Agradecer também os colegas que vieram antes de mim, né? O Ramon e o Marcelo, que fizeram debates extremamente produtivos aqui. Assisti todos os dois com muito prazer, com muito orgulho também. Eles são bastante modestos, né? Porque são diplomatas exemplares. O Marcelo serviu na nossa delegação em Nova York, né? Com extrema competência, um dos postos mais importantes da nossa carreira. Agora ele está no Uruguai, que também é um posto importante, né, pela importância do Uruguai na nossa diplomacia regional. E o Ramon também, Ramon que é médico, é filósofo, é mestrado em letras. O Ramon ele só não é médico porque ele não tem o diploma, né? Pouca gente sabe disso, mas ele é médico, só o mundo não sabe, mas ele é. Mas, enfim, com muita honra eu aceito esse convite para a gente fazer esse debate aqui. Queria, inicialmente, fazer um pequeno disclaimer, se posso dizer assim, que as eventuais opiniões que
que eu venha dar aqui são de caráter estritamente pessoal, ou seja, eu não estou aqui, né, obviamente, enquanto representante ou funcionário do Ministério das Relações Exteriores, né? Eu estou aqui enquanto amigo aí do centro de vocês e, né, preparado para fazer esse debate de caráter estritamente pessoal, né? Então, dito isso, eu vou tentar fazer aí um pequeno apanhado aí da minha carreira até hoje, né? Eu sou diplomata desde 2010 e, na verdade, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Que, enfim, não é uma coisa muito comum, talvez, você ver um diplomata que seja engenheiro, embora haja, eu não sou o único, né? Tem alguns. Isso eu acho que é uma vantagem da nossa carreira diplomática, quer dizer, de como funciona o nosso ministério, a nossa carreira, que para você ser diplomata, como todos sabem, é necessário somente um curso superior, né, reconhecido pelo MEC. Não é assim em todos os países, né? Eu conheço países onde a sua formação tem que ser, né, mais relacionada com a diplomacia. Eu acredito que essa é uma vantagem, né, da nossa carreira, do caso brasileiro, porque permite justamente uma diversidade maior dentro do Ministério. Né? A gente teve o Marcelo, né, é médico, por exemplo, eu sou engenheiro, a gente vai ter aqui também, né, a presença de um físico, um cientista aqui, né, que eu acho que essa diversidade ela acaba que aporta uma riqueza, né, maior dentro do Ministério. Né? Bom, eu estava pensando o que é que me levou, né, de passar de engenharia para diplomacia, né? Acho que desde adolescente, talvez, eu tenho essa ambição da vivência no exterior, né? Eu sempre, talvez, nutri essa vontade mesmo de representar o Brasil. O problema é que eu não sabia, até meus 20 e poucos anos, já dentro do curso de engenharia elétrica, eu não sabia nem o que o diplomata fazia, né? Então, às vezes falta informação, também por isso parabenizo vocês, né, de trazer a diplomacia para mais perto da nossa população, sobretudo a população paraibana, porque eu mesmo não tive essas informações que vocês trazem. E dentro do curso eu fiz um intercâmbio, né, chama Piani. Eu tive a oportunidade de morar no exterior, ainda fazendo durante o curso de engenharia elétrica. E eu acho que foi essa experiência meio que me despertou, né? Essa experiência no exterior me despertou a atenção. E aí sim eu conheci pessoas que me alertaram, digamos assim, para a carreira diplomática, né? Falamos, olha, eu acho que pelo teu jeito, pelo teu campo de interesse aí também, eu já gostava, né, de política internacional, né, de assuntos de diplomacia, sem nem saber que era diplomacia, ainda que não soubesse, mas eu já me interessava por esses temas, e o pessoal, algumas pessoas que eu conheci, meio que me ajudaram a abrir os olhos para a carreira diplomática. Quando eu voltei, né, desse intercâmbio, eu já voltei mais ou menos pensando ali em fazer o concurso do Rio Branco, e aqui, pensei, mas aí não sabia se, né, abandonava o curso de engenharia ou não para fazer outra coisa, mas eu resolvi terminar o curso de engenharia e deixei assim essa ideia para depois do curso, né? E foi isso. Eu, apesar de ser engenheiro, também uma coisa que acho que o Ramon falou isso com muita propriedade na semana passada. Eu acho que é importante para a carreira também, para quem está pensando, né, em prestar o concurso, tudo. Uma certa cultura geral, talvez, não exagerada, mas eu, apesar de ser engenheiro, sempre gostei, né, de literatura brasileira, de política internacional. Então, eu acho que isso me ajudou um pouco, um conhecimento talvez um pouco difuso, né, que ajuda, inclusive, em certas matérias no concurso, né, no concurso de admissão à carreira, né. A prova de português, por exemplo, tem que ter um conhecimento de literatura também, né, enfim. E eu acho que talvez isso tenha me ajudado.
E então, depois de terminar a engenharia, eu já estava mais ou menos... Ainda cheguei a trabalhar como engenheiro, mas foi um período muito curto, menos de um ano. E chegou uma hora que eu tive que tomei a decisão de estudar para o concurso da carreira diplomática. E falando rapidamente assim sobre o concurso em si, talvez uma dica, digamos assim, que eu daria para quem está pensando em prestar o concurso é não negligenciar nenhuma matéria, né? Às vezes as pessoas dizem assim que as pessoas não gostam de uma matéria e falam assim, eu não gosto de tal matéria, eu não gosto de economia, mas eu compenso em história, eu compenso isso com outra coisa. Isso aí está errado. Eu não recomendo, né, esse tipo de raciocínio. Se você negligenciar uma matéria, já é o suficiente para deixar você com chances baixíssimas, né, no concurso. Então, contemplar todas as matérias igualmente, com igual atenção, com igual importância e tudo. Né? Outra coisa também que acontece muito é, o cara morou, sei lá, 5 anos na Inglaterra ou nos Estados Unidos, então não vou estudar inglês. Também não, porque a prova de inglês ela tem suas especificidades, né? Todas as provas, na verdade. O cara, por exemplo, um geógrafo formado em geografia fala que quer prestar o concurso, fala que não vai estudar geografia. Acho que não é por aí, porque, de novo, a prova de geografia ela tem suas especificidades para o Instituto Rio Branco, né? Você tem que saber mais ou menos o que eles querem que você diga. E, enfim, é um concurso que exige realmente assim uma dedicação a todas as matérias, independentemente de sua formação. Ou seja, se você se formou em Direito, acho que você tem que estudar Direito Internacional. Se formou em Economia, tem que estudar Economia também. Enfim, é o que eu teria assim, para dizer sobre o concurso. Né? Eu entrei na carreira em 2010, né, num contexto de expansão, na verdade, do quadro de diplomatas brasileiros nessa época. Né? De 2006 a 2010, o concurso ele teve mais vagas do que o que era tradicional até então, né? Para poder expandir o quadro de diplomatas brasileiros. Enfim, era um contexto em que o Brasil também estava com uma projeção internacional bastante grande, bastante boa, né? Enfim, consegui passar, né? Consegui passar no concurso em 2010, depois de pouco mais de um ano de estudo, né? Dei até uma sorte de conhecer pessoas que me indicaram ali o caminho certo, na hora certa, os livros certos, o material certo para estudo e tudo. E ingressei no Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco é a Academia Diplomática Brasileira, bastante reconhecida internacionalmente. Basicamente, dentro do Instituto, você estuda mais aprofundadamente os assuntos que você estudou para o concurso, né? De uma maneira também mais voltada já para a carreira, né? Para o exercício da função de diplomata. E o Ramon falou uma coisa também na semana passada, muito, muito interessante, que é talvez a segunda função do Instituto Rio Branco, que é, vamos dizer assim, ambientar o recém-diplomata, né, dentro da instituição. Né? É uma função, digamos assim, institucional. A carreira tem suas especificidades, né? É uma carreira hierarquizada, né? Então, a função do Instituto Rio Branco também de, vamos dizer assim, moldar, né, esse novo diplomata que acaba de ingressar na carreira, eu acho que também é uma função bastante evidente, né, do Instituto Rio Branco. Dentro do Rio Branco, eu fiz uma função que eu vou citar rapidamente, que existe uma função dentro da carreira diplomática que geralmente é feita por diplomatas recém-ingressos na carreira, muito novos, que é a função de diplomata de ligação. Né? Diplomata de ligação qual é a função do diplomata de ligação? Geralmente, quando dá ocasião de grandes eventos, né, com a participação de chefes de Estado, chefes de governo, de todo mundo, tá? O governo brasileiro ele disponibiliza um diplomata, né, dependendo, né, do evento e dependendo também, né, da autoridade que venha prestigiar o evento, disponibiliza um diplomata para, vamos dizer assim, viabilizar logisticamente a estadia daquela pessoa, daquela autoridade ali.
né? Então, enfim, basicamente você ficar à disposição daquela autoridade para, se ele precisar de alguma coisa, se ele precisar ir em alguma reunião, né? O deslocamento dessa autoridade pelo local onde está sendo realizado o evento, tudo. E eu tive essa experiência na posse presidencial de 2011, né? Dia 1º de janeiro de 2011 foi o dia que a então presidenta Dilma assumiu, né, a presidência, e a posse presidencial é sempre um evento onde estão presentes diversos, dezenas de autoridades estrangeiras, e eu tive essa função que, enfim, eram poucos meses, assim, fazia poucos meses que eu tinha entrado na carreira, né, e já estava ali com aquele chefe de Estado tudo, a Hillary Clinton passando pelo corredor, enfim, o Sarkozy passando por outro. Então, você, já com alguns meses, você já se sente ali mais, bem jovem, já se sente ali mais perto ali do poder, né, do círculo do poder e tudo, enfim. Foi uma das primeiras experiências práticas, assim, da minha carreira. Logo depois do Rio Branco, eu já fui lotado, né, na Secretaria de Estado, ou seja, no Itamaraty, em Brasília, na divisão de assistência consular, né? E a divisão de assistência consular, ela, enfim, ela uma área do Ministério bem particular, eu diria, né? A assistência consular, eu diria que é a faceta, digamos assim, mais humana, né, da diplomacia, na medida em que ela trata com pessoas, né? Eu acho que, para fazer essa distinção mais clara, né, que, enfim, negocia acordos e tratados e tudo, e existe a diplomacia consular, que cuida não de questões de Estado, mas de pessoas, né? A diplomacia consular, ela cuida de pessoas, dos cidadãos brasileiros que estão no exterior, enfim, são temas de imigração, e a diplomacia consular, na minha opinião, ela tem certas características, assim, bem visíveis, né? A gente costumava dizer, quando eu trabalhava lá, que, né, o consular é sempre o setor, é como se fosse o cartão de visita, né, do Ministério, porque é como o Ministério se apresenta para as pessoas, né? É como o Ministério se apresenta na resolução de problemas pessoais, né, no nível pessoal. Então, é um trabalho bastante importante por causa disso. Tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Justamente por cuidar, por tratar, né, de pessoas, o serviço consular, ele geralmente, eu costumo brincar dizendo que o serviço consular, ele pode ser, por vezes, um pouco ingrato, porque no serviço consular, quando tudo está certo, tudo dá certo, você faz o trabalho direitinho, o consulado está funcionando, está emitindo visto, está emitindo passaporte, salvou a vida do brasileiro, está tudo certo, daí ninguém fala nada. Mas quando dá uma coisa errada, de repente o brasileiro perdeu o voo e teve que dormir no aeroporto, e o consulado, de repente, não prestou assistência correta, daí no outro dia já está na imprensa, ou seja, já é motivo de crítica, né, de julgamento e tudo. Então, é isso. Quando tudo dá certo, ninguém fala nada, e quando uma coisinha sai errado, já é um problema, né? Um problema até para a imagem, né, do Itamaraty. E por isso também, né, eu estava comentando com a Silvia, eu tinha uma relação, quando eu trabalhava no consular lá no Itamaraty, uma relação muito próxima com a assessoria de imprensa do Ministério, porque muitos casos consulares acabam saindo no jornal, né? A fulano desapareceu, acho que essa semana, não, esse mês, ou faz umas semanas que desapareceu uma estudante brasileira na Alemanha, já estava lá no jornal, tudo. No final, parece que até encontraram ela, enfim, estava parece que com a saúde debilitada, mas que estava, parece que bem na medida do possível. Então, pode ser um pouco peculiar, um pouquinho talvez ingrata a função, mas por outro lado, é muito gratificante quando as coisas dão certo, né? É um lado da diplomacia que você está resolvendo o problema ali
quando você acaba que resolve um problema importante da comunidade brasileira, ou mesmo problemas individuais, isso acaba que dá um sentimento de, né, você fica, é muito gratificante, né, você poder fazer, tá, às vezes, a diferença na vida até de uma pessoa, de um grupo de pessoas e tudo. Então, tem esse lado positivo também. Uma coisa que, não sei se foi o Marcelo ou se foi o Ramon também nos debates anteriores, chegaram a comentar, porque a diplomacia, né, o trabalho do diplomata, ele pode ser muito diverso. E existem perfis, né? O perfil de uma pessoa para o serviço consular é um, e o perfil de uma pessoa para o multilateral é outro, né? Por acaso eu estou no multilateral hoje também, mas o multilateral, né, é completamente, vamos dizer assim, o oposto, no sentido de que as decisões são tomadas de uma maneira, num ritmo bem mais lento, né? São negociações, às vezes, muito técnicas, né, que não vão ter aquele impacto imediato, né, vamos dizer assim, na vida, no cotidiano de pessoas comuns, de pessoas, né, normais. E então são funções inteiramente diferentes, né? Eu já passei pelos dois, né? E daqui a pouco eu vou chegar, né, no momento atual, né, onde eu estou agora. Mas a carreira consular realmente ela tem essas especificidades, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas missões, né, quando eu estava em Brasília, servindo no departamento de assistência consular, na divisão de assistência consular. Passei 2 meses na Alemanha, no consulado do Brasil em Frankfurt. E nesse período, você vê que cada país tem suas especificidades também, né? A Alemanha, o problema é que a gente tinha era mais de violência doméstica e tráfico de pessoas, tráfico de drogas, né? Então a gente lidava muito com esse tipo de problema lá. Algumas questões de sequestro de menores também, pais que se separam e levam um filho para outro país, né? E aí você tem que mediar essa negociação. E tive também no México, no Consulado do Brasil no México, por 2 meses. E aí o problema já era outro. Na verdade, nessa época a gente estava negociando o acordo de visto, né, de isenção de vistos, né, com o México. Então foi um trabalho um pouco mais burocrático de negociação de isenção de visto. E eu tive também em outros países. Eu tive no Suriname. Essa é a missão, preciso contar aqui, porque é a missão mais sui generis que eu já fiz, que eu fiz uma missão de uma semana somente, uma missão eventual, né, como a gente chama, no interior do Suriname, não era na capital, Paramaribo, para cuidar, porque a gente detectou que tinha muito brasileiro indocumentado, né, em território surinamês. Então, a gente ia lá, a gente fazia um consulado itinerante, ou seja, o cidadão não tem condições de ir até a capital para poder tirar seu passaporte ou seu documento. Então, a gente pegava o que era necessário e ia até o interior, né, para fazer esse trabalho, né, de maneira itinerante. Né? A gente ia até o trabalhador. Eu me lembro que tinha muitos garimpeiros lá, né, o pessoal do garimpo. Nossa, mas era uma terra, era na selva, assim, era o hotel que a gente ficou lá, não tinha nem banheiro. Engraçado que o hotel tinha internet, mas não tinha banheiro. Eu costumo contar essa história de brincadeira, assim, com os meus colegas, mas para você ver, né? Algum tempo antes a Hillary Clinton estava passando do meu lado lá no palácio e alguns meses depois eu estava no Suriname, num hotel que não tinha nem banheiro. Você vê como a carreira diplomática ela pode ser muito diversa, né? Enfim, uma coisa que não tem e uma coisa boa que não tem é rotina na carreira diplomática, né? Isso é uma coisa também, isso é uma coisa interessante também. Às vezes as peculiaridades da carreira são ao mesmo tempo as dificuldades e as coisas atrativas, né? O fato da carreira diplomática não ter, né, não ter rotina, né, muitas vezes na sua carreira, no seu dia a dia, para umas pessoas deve ser bom, para outras deve ser ruim, né?
Eu, particularmente, eu me sinto atraído por isso. Não sei se eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina. Mas, enfim, feito esse parêntese, foram muitas missões sui generis que eu fiz durante o meu período no Serviço Consular Brasileiro. Depois eu fui assumir a chefia do setor consular em Cuba, né, em Havana. E foram 4 anos que eu fiquei em Havana, de janeiro de 2014 a janeiro de 2018. Foi um período bem profícuo também das relações bilaterais, né, Brasil e Cuba. Estávamos aí, o programa Mais Médicos, ele tinha acabado de ser lançado havia poucos meses, né? Estávamos inaugurando o Porto de Mariel, né, lá em Havana, lá nas redondezas de Havana, enfim, foi um momento, no momento que eu cheguei, um momento de bastante um momento bastante profícuo das relações bilaterais, né? E eu passei esses 4 anos em Cuba e outra coisa, talvez uma característica interessante da carreira diplomática, que às vezes a gente, né, acaba que presencia a história acontecendo, né? Porque no período que eu fiquei em Cuba aconteceram muitas coisas significativas, né? A própria tanto nas relações bilaterais quanto nas relações de Cuba com os Estados Unidos, houve o reatamento, né, histórico de relações entre Cuba e Estados Unidos, na época que o presidente Obama ainda estava no poder. Teve reabertura de embaixada americana, né? Depois, né, teve o contrário, teve um período de tensão das relações, né? Algumas coisas que o Obama, né, empreendeu foram um pouco desfeitas pelo governo seguinte. E teve, enfim, o próprio falecimento do Fidel Castro, que aconteceu quando eu estava lá, né? Deu para ver como é que foi a reação, né, do povo cubano quando isso aconteceu. E, enfim, eu chefiava o setor consular, né, na Embaixada do Brasil em Havana, e eu era responsável pela operacionalização, digamos assim, do programa Mais Médicos. Eu era responsável por processar os passaportes e conceder os vistos, né? Conceder os vistos para os médicos cubanos que estavam viajando para o Brasil e conceder os vistos, processar os documentos, legalizar os documentos para que eles tivessem efeito no Brasil. Então foi um período de bastante trabalho, sobretudo nesse período inicial do programa Mais Médicos. A gente fez uma quantidade assim astronômica de vistos, assim, tivemos que fazer num período muito curto, né, por conta dos prazos do programa, enfim. Mas foi um período de bastante trabalho, mas de bastante gratificante também de estar lá naquele momento, né, naquele país, naquele momento. Acho que foi um momento interessante de estar lá e de trabalhar na Embaixada do Brasil nesse momento, né? E chefiar o setor consular da Embaixada em Havana se mostrou não somente porque a questão migratória de Cuba, ela se reveste um pouco de um aspecto político, né? Até pouco tempo atrás, né, existiam restrições, hoje não mais, para a saída de cubanos do país e tudo, então ela se reveste um pouco de uma característica política, você tem que ter um certo cuidado, não a concessão de visto, por exemplo, ela tem que ser vista, né, dentro desse contexto inteiro, não é como, vamos dizer assim, um país europeu, sei lá, por exemplo. Mas é isso, eu vou tentar falar um pouco mais rápido para ver se meu tempo não... Oh. Diga, Felipe. Oza, já Diga. que você tocou aí nesse ponto da sua estada em Cuba, que foi, dessa que você citou, pelo menos, foi a que você esteve mais tempo, né? Que foi 4 anos, não é isso? Isso. Então, você tocou num ponto aí que eu acho que é bem interessante, que você poderia falar um pouco das suas impressões, que foi justamente a morte de Fidel Castro, né? Sim. Pela importância histórica que Fidel Castro tem, toda a sua participação em tantos anos da Guerra Fria, né? Sim. Então, é interessante que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E, sim. bom, era isso, você relatou. E Sim. depois, se você pudesse falar um pouquinho também sobre essa relação da diplomacia com a imprensa. Sim. Tá?
Então, esses dois pontos. Perfeito, perfeito. Eu não sei se eu te respondo agora essas perguntas ou se eu termino aqui o meu apanhado para chegar até o dia de hoje ou não. Fique à vontade. Tá. Não, eu vou terminar aqui o relato, aí a gente já inclui essas perguntas na fase de perguntas, né? Enfim, mas são boas perguntas. Bom, mas então, depois desses 4 anos que eu passei em Havana, né, eu resolvi mudar um pouco de ares, né, e sair um pouco do setor consular e ter uma experiência com multilateral, né, com a diplomacia multilateral. Eu, né, botei na minha cabeça que, enfim, talvez não seria bom ficar sempre no mesmo tema toda a carreira. Eu falei, não, vou mudar um pouco aqui de ares e resolvi vir aqui para a Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, que é o braço da ONU, é uma agência da ONU, na verdade, que estabelece as normas, né, e cuida da aviação civil internacional. Então, eu faço parte aqui da nossa delegação do Brasil perante a OACI. Né? Então, eu sou, vamos dizer assim, responsável, junto com a chefia, claro, a chefia é a representante permanente, é responsável por dar, enfim, a opinião do Brasil e negociar em nome do Brasil os diversos temas que são tratados aqui dentro da OACI, que são vários, na verdade. A gente pensa que não, mas tem uma grande gama, uma grande variedade de temas aqui. Eu, especificamente, eu trato nesse momento, estou tratando agora de questões ambientais relacionadas à aviação civil, né? Então, existem acordos que estão sendo negociados aqui para fazer com que o setor de aviação seja um setor livre, ou seja, para que o crescimento de emissão de gás carbônico do setor de aviação ele fique estável daqui para frente, de 2020 para frente, né? Então, existe uma negociação nesse sentido aqui dentro, nós fazemos, enfim, negociamos em nome do Brasil esse acordo. É um acordo que estabelece que qualquer emissão adicional, né, a partir de 2020, ela tem que ser compensada por meio de um mercado de crédito de carbono, né? É um mecanismo de crédito de carbono. Não sei se, enfim, um mecanismo que também existe em outras esferas dessa discussão ambiental, um mecanismo. Esses tipos de mecanismos de carbono já estão previstos desde do protocolo de Kyoto, se não me engano, em 97. Enfim, é uma questão mais técnica que, se quiser, eu posso aprofundar mais, né? Enfim. E também cuido aqui, além da OACI, também sediada aqui a Convenção da Diversidade Biológica, que é uma das convenções que são resultado né, da Rio 92, né? Uma das convenções que saíram da Rio 92, ela é sediada aqui, e a gente também representa o Brasil aqui junto à convenção. Inclusive, teve um desdobramento importante agora. Semana passada, se não me engano, o Brasil finalmente ratificou o Protocolo de Nagoya, a Convenção de Diversidade Biológica, né? Enfim, é uma coisa um pouco mais técnica também. Se quiserem, eu posso dar mais detalhes a respeito. E claro que há também, né, aqui na OACI, a gente tem se discutido muito as delegações, enfim, os impactos da pandemia na aviação, né? A aviação civil, ela tem uma característica interessante, que ela foi a principal difusora do vírus, na verdade, né? O vírus, ele se espalhou praticamente pela via aérea, né? Por meio da aviação civil, e, ao mesmo tempo, a aviação civil é talvez um dos setores mais impactados, né, economicamente, pela pandemia. Os números são impressionantes. 2 bilhões de passageiros a menos, né, tá previsto para esse ano. A oferta de assentos vai cair na faixa de 60% com relação ao ano passado, né? E, enfim, realmente, então, nesse contexto, tem sido uma constante aqui, as delegações têm meio que se debruçado, junto com o secretariado da OACI também, na construção de um plano de recuperação, né, do setor de aviação civil, e
medidas de precaução também para a aviação, enfim. É um assunto que está sendo discutido aqui constantemente, né? Como vai ser a aviação civil depois dessa pandemia? A gente pode esperar algumas mudanças, né? Em termos de logística, né? Como é que vai ser o aeroporto? A OACI também cuida disso, né? Daquelas normas aeroportuárias também. Então, é um motivo de muita discussão agora, nesse momento, né? Um motivo de muita discussão agora. É como vai ser aí a aviação civil depois da pandemia. E é isso, Felipe. Eu acho que era esse overview, um pouco um apanhado aí da história, da minha trajetória, da minha carreira, né? Não sei se já posso responder as tuas perguntas, né? Quando eu estava em... Já posso responder ou não? Bom, então, acho que é melhor passar a palavra, então, para a Pronto, Silvia, que é a debatedora, e aí você pronto. guarda essas duas perguntas, e enquanto nós já temos outras novas Tá aqui. certo. Daqui a pouco eu passo para você, tá certo? Tá ótimo. Uhum. Então, vamos passar agora a palavra à, à professora Silvia Nogueira, que é a debatedora de hoje. Então, professora Silvia, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui pelo centro, comentando, debatendo. Na verdade, eu vou colocar mais questões para o Mozart, porque a fala dele inspira. Eu tenho pelo menos umas 10 perguntas aqui, não sei se vai dar tempo. Gostei muito da sua trajetória, né? Muito interessante, muito diversa. E, na verdade, é bem interessante para que os alunos, né, e outros interessados no campo das relações internacionais, mas mais particularmente da diplomacia, entendam um pouco mais o espectro, né, digamos assim, não só do ponto de vista por exemplo, dos postos, né, Alemanha, Cuba, Suriname, né, que está um pouco mas também do ponto de vista das atividades, né, pensando de um ponto de vista que nem tudo é glamour, né? Imagino que não, de fato, não seja, né? Tem uma parte muito burocrática, mas tem partes talvez que sejam mais instigantes, como negociações, né? Por exemplo, no campo da aviação civil, ou mesmo talvez no contato, é isso, né? Hillary Clinton passando pelo lado, né? E você acompanhando, né? No calor do momento as coisas conforme elas vão acontecendo, ou a morte de Fidel, enfim, né? E aí, nesse sentido, muito interessante a sua fala, de fato, de uma maneira muito, muito direta e muito empolgada também, né? É bom, eu acho, né, pensando os diplomatas, né, talvez mais jovens, não sei se isso se aplicaria aos mais experientes, mas ainda com muita empolgação do que tem para vir, no sentido daquilo que o próprio Mozart falou, que é não cair numa rotina, né? E aí eu já vou te perguntar, talvez um pouco antes de você responder ao Felipe, que seriam algumas perguntas minhas também, dessas duas questões que ele colocou. Mas já te perguntar, eu não sei se todos conhecem, tem a Cristina Patriota de Moura, uns anos atrás, lançou um livro, que foi, se eu não me engano, a dissertação dela sobre os jovens colegas, que é uma forma de falar dos jovens diplomatas, né, quando ainda estão lá em processo de formação. Então, eu já vou te perguntar, em relação a esse momento da carreira, assim, o que te surpreendeu? O que você esperava do ponto de vista de uma carreira na diplomacia? E o que te surpreendeu, tanto positivamente quanto negativamente? E aí também dentro dessa esfera um pouco mais de um relato pessoal, qual perfil você acredita que um diplomata deva ter? Né? Porque eu me lembro que no livro a própria Cristina Patriota fala muito, por exemplo, uma questão que é uma questão sensível, é a questão de família, né? Como é que fica a família se de tempos em tempos você se muda, por exemplo, né? Então queria que te ouvir um pouquinho em relação a isso.
Eu vou complementando também um pouco, você tocou, né, no assunto da imprensa, eu não vou colocar, a única coisa que eu vou complementar a pergunta do Felipe, né, pensando, né, como a gente já conversava no bastidor aqui dessa live, né, um pouco antes, pensando um momento em que a gente tinha uma imagem muito positiva de Brasil no exterior, pensando que tinha uma orientação muito clara de investimento, não só na diplomacia, como você colocou entre 2006 e 2010, né, que foi esse o grande momento em que tiveram mais vagas para jovens diplomatas no Ministério das Relações Exteriores. Eu queria saber como é que fica, por exemplo, o trabalho consular ao longo dos governos, nesse sentido da relação da imprensa, da imagem, de como projetar uma imagem positiva de Brasil, pensando que, no meu entender hoje, nós temos uma imagem internacional, né, uma percepção internacional muito mais negativa do que tínhamos 10 anos atrás. Então, gostaria que você comentasse um pouco isso, como ter que lidar também com a imprensa, como é construir essa imagem. Uma outra questão também que eu gostaria que você tocasse, se for possível, como eu disse, eu me empolguei com a sua fala, Mozart, então eu vou colocar algumas questões. Existe nos postos, ou varia de posto para posto, alguma orientação, já que você falou que começou a lidar mais com pessoas, né? Entendendo que uma coisa é a frieza dos protocolos e dos documentos, e entendendo um calor humano, né? Você lida com pessoas. E aí eu ia te perguntar se existe nos postos, e se existe variação, por exemplo, de algum projeto de acolhimento de quem procura os consulados ou os postos na sua experiência, né? Na sua experiência diversa. Finalmente, eu gostaria de, comentar algo que você... não é finalmente, é quase finalmente. Você tocou na questão migratória, né? Eu entendo hoje que, se antes já estava difícil a circulação, a gente tinha, por uma questão de terrorismo, a decretação da guerra ao terror, né? E uma série de crises econômicas, mudanças de governo, talvez no mundo mais orientados na direção de uma xenofobia, enfim. Eu gostaria que você também comentasse um pouquinho, se possível, como você vê a questão migratória nesses momentos de pandemia, se a gente pensa que a circulação de pessoas, e aí já fazendo a ponte, né? Inclusive porque como as pessoas se deslocam, né, por avião, já ficou mais complicado, né, também. Como é que você vê essa questão migratória e circulação de pessoas hoje? Agora sim, finalmente, e aí pegando um pouco o final da sua fala, onde você está hoje, eu queria saber como é que fica a questão da Embraer, né? A gente teve negociações, não sei se bem ou mal sucedidas, em relação à questão da Embraer, de Boeing, enfim, do ponto de vista do governo brasileiro. Eu queria saber, então, como é que, se você é possível, você falar como é que está essa questão da Embraer hoje, do ponto de vista das negociações, e gostaria de saber como é que fica a questão da aviação civil. Você tocou na questão ambiental, se nós temos condições de negociar respeitando todos esses protocolos e ISOs e acordos internacionais de um ponto de vista da segurança do ponto de vista sanitário e segurança do ponto de vista ambiental, com a redução ou minimização do carbono. Então, acho que são essas as perguntas, e te agradeço e parabenizo mais uma vez. Obrigado, professora Silvia. Bom, então eu vou passar logo a palavra ao Mozart, para que ele já comente essas questões levantadas pela professora Silvia, e assim que ele terminar, eu vou começar a trazer as perguntas das pessoas. Nós estamos recebendo várias perguntas aqui, tá bom?
Então, Mozart, com a palavra. Obrigado, Felipe. Obrigado. Já vi que conversa vai longe. Conversa vai longe, tá bom demais. Mas, enfim, eu vou responder primeiro as tuas perguntas, Felipe, que você fez durante a minha pequena explanação aqui. Você perguntou, né, sobre o acontecimento do falecimento do Fidel Castro. Por acaso, eu estava lá naquele dia. E, realmente, assim, é um acontecimento histórico, né? É um líder que já estava há muito tempo, não estava diretamente no poder, ele já tinha saído, né, já tinha delegado o poder para o Raul Castro, mas o que eu posso te dizer sobre isso é que realmente houve uma comoção muito grande em Cuba, enfim, eu sentia que realmente a cidade, a Havana, ficou mais silenciosa, né? A Havana é uma cidade sempre barulhenta, do bom sentido, sempre música, sempre música em toda esquina, as manifestações artísticas por toda parte, tudo. E realmente nesses dias que se seguiram ao falecimento do Fidel Castro, a cidade ficou mais silenciosa realmente, além das medidas oficiais que o governo tomou, né? Foram 9 dias de luto, né? De luto oficial. E, enfim, inclusive com proibição de eventos, proibição de shows e eventos, né, de festas, proibição de venda de bebida alcoólica, né? Então foram 9 dias de luto e um período um período realmente de comoção, mas ao mesmo tempo não foi algo desesperador, digamos assim, do ponto de vista deles, né? Eu senti também que o povo já estava um pouco preparado para isso também, né? De uma certa maneira. O que me impressionou mais foi o velório, né? Não sei se foi um velório exatamente, mas enfim, quando Cuba realizou Cuba realizou uma cerimônia oficial, né? Para velar o Fidel Castro. Foram vários líderes mundiais também lá. Lembro que foi enfim, na época o presidente Evo Morales era presidente ainda, foi lá. Até o primeiro-ministro da Grécia também foi lá. Nós também tivemos representando, o Brasil também teve representado. O nosso ministro na época era o ministro José Serra, ele também foi lá e tudo. Enfim, foi mais de 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de pessoas lá na Praça da Revolução, em Vedado, né? E isso sim me impressionou, aquela quantidade de gente, assim, eu fiquei realmente impressionado com aquilo, né? Fazendo fila para, enfim, dar o adeus lá ao Fidel. Foi assim, mais ou menos, a minha vivência desse momento lá, né? Você falou também da relação com a imprensa, Felipe. Eu não sei se você quer alguma coisa mais específica, mas, como eu falei, quando eu trabalhava na parte consular, né, a imprensa sempre nos procurava por conta de algum caso específico. Eu me lembro, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi, assim que eu cheguei no setor consular, foi pegar o plantão consular, que é um telefone de plantão, né? E tinha acabado de acontecer o naufrágio daquele cruzeiro Costa Concórdia, lá na Itália, não sei se você lembra. Nossa, e aquilo foi uma prova de fogo já para mim, acho que foi o meu primeiro final de semana como dentro do setor consular, né? E ele foi uma enxurrada de gente ligando, parente ligando para saber se o primo tinha morrido. Enfim, foi ali que eu tive esse contato com a imprensa. A imprensa realmente ela procura a informação, não quer nem saber. Eu lembro que tinha até algumas coisas, tem umas histórias engraçadas sobre esse episódio, porque, por exemplo, a imprensa alguns veículos gaúchos, acho que pequenos do interior, talvez, não sei, eles eram muito engraçados, porque eles perguntavam assim, vem cá, tem brasileiro no navio? Eu falei, tem, mas tem brasileiro que morreu? Não. Aí falava, e gaúcho? Eu falava como... Enfim, algumas coisas engraçadas que saíram disso aí. Mas, enfim, a relação com a imprensa, do setor consular com a imprensa, ela pode ser um pouco ingrata. Então, você tem que ser um pouco
cheio de dedos na imprensa, porque as informações podem ser mal interpretadas, né? E a gente sabe que quando o serviço consular, quando dá errado, ele pode ser é muito sensacionalista a cobertura da imprensa, muitas vezes, né? Então, para isso a gente tem, em Brasília, a gente tinha ainda a ajuda da IG, né? Que é a nossa assessoria de imprensa. O Itamaraty, ele tem uma assessoria de imprensa. Mas, mesmo assim, a gente não escapava, às vezes, dessa, vamos dizer assim, dessa busca, às vezes, muito ostensiva da imprensa por informações e um certo sensacionalismo e tudo. Mas, enfim, é isso. Queria responder às perguntas da professora Silvia, talvez começar pelo perfil que o diplomata deve ter e o que é que me surpreendeu ou não, positivamente ou negativamente, né, na carreira. Eu acho que eu não sei se deve ter um perfil certo, né? Tanto que acho bom que não tenha, né? Não tem um perfil certo. Então, nós temos uma diversidade enorme dentro do Itamaraty, tanto de formação quanto de personalidades mesmo, né? Temos pessoas até dentro do espectro político, digamos assim, de todos os matizes, pessoas mais alinhadas, né, politicamente com a esquerda, outros com a direita. O diplomata, ele pode ter posicionamento político, né? Nós só não podemos atrapalhar, digamos assim, a formulação da política externa brasileira atual, né? Mas, enfim, talvez a única característica que eu destacaria de um perfil, né, de diplomata é essa coisa de estar aberto à mudança sempre, né? Então, está aberta a mudança sempre, está aberta a mudança de chefia, está aberta a mudança de país, está aberta a mudança de tema, está disposto a estudar, né, os temas que apareçam, né? Então, eu acho que uma característica, talvez, que eu destacaria é essa, mas não sei se tem muito mais do que isso. A coisa da família é interessante, né? Você tem que pensar realmente, porque eu ainda não tenho família, não tenho esposa e filho, mas alguns colegas têm, alguns colegas se dão melhor do que outros com isso aí. O próprio Marcelo, que já passou aqui, me parece que ele tem uma filha, uma esposa, né? Tem uma família bem... E parece que ele leva isso com muita naturalidade, né? E com muita... Enfim, parece que eles curtem, né? É uma família que gosta de viajar também, ele, a esposa, a filha. Então, eu acho que é um empecilho, sim, mas que pode ser contornável, né? Acredito nisso. O que me surpreendeu ou não, eu acho que eu tenho mais, vamos dizer assim, surpresas positivas, né? Na verdade, eu encontrei realmente na carreira diplomática o que eu procurava, né? Não sei se eu faria outra coisa. Eu acho talvez a única coisa negativa que decorre do fato, né? A única coisa negativa que decorre do fato do quadro de diplomatas ter sido expandido, né? Durante os anos 2006 a 2010, por conta disso, né, a entrada de várias turmas numerosas no Ministério por vários anos seguidos, acaba que hoje está atrapalhando um pouco a progressão na carreira, né? Ou seja, as promoções elas estão demorando um pouco mais para acontecer por conta dessa expansão que houve nesses anos de 2006 a 2010. Talvez só isso que eu destacaria como ponto negativo, mas, enfim, é uma consequência também de uma política talvez positiva de expandir o quadro, né, de diplomatas brasileiros, né? É isso que eu teria para destacar. A outra pergunta, eu acho que foi sobre o trabalho consular ao longo, se existe variação de posto para posto no trabalho consular, né, na prestação de serviço consular, e como se dá esses serviços entre governos, né? Acho que foi essa a pergunta. Olha, eu acho que não há muita variação de posto para posto na política consular, na diplomacia consular brasileira. É por isso que nós temos, em Brasília, né, no nosso ministério, uma divisão, uma subsecretaria basicamente dedicada a isso, e uma divisão de assistência consular, que é justamente responsável por estabelecer as diretrizes, né, da política consular. Então, é claro que existe sempre um nível de discricionariedade de cada posto para lidar com certos problemas, né? Às vezes a discricionariedade até do próprio funcionário que está lá, né? Do chefe do setor dos consulados de cada...
Mas as diretrizes básicas, as diretrizes principais, elas são traçadas em Brasília, de modo que não deve haver, né, não acredito que haja, né, muita diferença de posto para posto na política consular, na diplomacia consular brasileira, né? Inclusive, existe o Itamaraty tem um site muito interessante que eu ajudei até a construir na época que ele estava sendo formado. Pouca gente sabe disso, é bom a gente divulgar as coisas boas que são oriundas do serviço público brasileiro, né? O Itamaraty tem um portal consular. Então, é um portal muito interessante, é portalconsular.itamaraty.gov.br. Tem muita informação interessante lá, tem até dicas de antes de você viajar, o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa prestar atenção quando você vai para um determinado país. Tem todas as regras para, enfim, para tirar passaporte, documentação, tudo, essa parte burocrática. Então, recomendo para quem gosta de viajar e tudo, essa coisa, e se tem algum problema consular, visitar esse portal. É muito, muito, muito bem feito. E essa coisa do trabalho consular ao longo dos governos, eu quero acreditar, né, que a área consular do Brasil, o Serviço Consular Brasileiro, ele é menos suscetível à instrumentalização ideológica do que outras áreas, né, áreas políticas e tal, e, enfim, política ambiental. Eu acho que o serviço consular, na medida do possível, ele talvez seja mais imune, digamos assim, a mudanças de acordo com o posicionamento político, porque, enfim, eu quero acreditar nisso. O cara, sei lá, o brasileiro está no exterior e precisa de um auxílio, eu acho que isso é uma coisa que não deveria ser ideologizada, né? Ou politizada, digamos assim. Então, eu acho que o serviço consular ele pode, talvez, escapar um pouco dessas variações bruscas de orientação política do governo da situação, né? Eu acho que, pelo menos eu quero acreditar nisso. Eu não sei como é que está agora, já faz 2 anos e meio que eu estou aqui, eu realmente não sei como está agora, enfim, as nossas divisões consulares lá no Itamaraty, a subsecretaria consular e tudo. Mas, independentemente disso, é uma coisa que eu talvez gostaria de falar, talvez as pessoas que pretendem ou pensam na carreira diplomática, a diplomacia, ela por definição, ela é uma política de Estado, né? Então, pelo menos teoricamente, a gente é agente do Estado brasileiro e nós não estamos, digamos assim, subordinados diretamente, digamos assim, à política interna do Brasil. Nós somos executores da política externa, e a política externa, que teoricamente deve ser uma política de Estado. E dito isso, eu acho que não deve, vamos dizer assim, servir de desestímulo para a pessoa que pensa na carreira diplomática um eventual governo que esteja aqui ou lá na situação. Então, eu acho que não deve servir de desestímulo, porque a diplomacia é uma diplomacia brasileira, uma diplomacia de Estado, e é por isso que todos os diplomatas brasileiros são concursados desde 1945, eu acho que o Instituto Rio Branco foi feito. Não há nenhum diplomata brasileiro que não seja concursado, né? Então, isso ajuda a despolitizar, digamos assim, a nossa diplomacia, né? Então, queria dar esse recado para quem pensa na carreira e tudo, e eventualmente... É isso. Agora, vamos ver se eu peguei todas as perguntas aqui. Questão migratória nesse contexto de pandemia, né? Eu acho que a professora Silvia fez um ponto agora muito pertinente, que é justamente como vai ser, como está se desenhando essa coisa da questão migratória na pandemia. Sobretudo, a gente percebe, eu percebo, pelo menos aqui no Canadá, a imprensa vem noticiando e tudo, realmente um aumento de eventos xenofóbicos, né? Eu tenho percebido aqui a imprensa noticiando episódios nesse sentido, um aumento de discriminação, sobretudo aos bairros asiáticos aqui. Aqui em Montreal tem alguns bairros asiáticos, bairro chinês e tudo. Então, eu sinceramente, eu tendo a ser um pouco pessimista com relação a isso, né? Eu tendo a ser um pouco pessimista com relação a isso.
acho que vai haver um certo aumento da xenofobia, né, em nível internacional. No caso brasileiro, eu acho que nós estamos bem, vamos dizer assim, equipados e bem protegidos, bem, estamos bem equipados pela lei, né? Nós temos o Estatuto do Estrangeiro, o novo Estatuto do Estrangeiro que foi aprovado em 2017, se não me engano, que é uma lei bastante moderna, bastante avançada, bastante progressista nesse sentido, né? Então, eu acho que nós, pelo menos enquanto política, enquanto Estado, nós estamos bem servidos por essa lei. Essa lei ela é bastante de acordo com as tendências mesmo da política migratória mundial, né? Eu acho que eu sou um grande defensor do Estatuto do Estrangeiro. Eu não sei se eu cobri tudo. Tem a questão da Embraer, né? Tem a questão da Embraer, a negociação da Embraer com a Boeing. Enfim, a negociação da Embraer com a Boeing não é muito, falando sinceramente, não nos diz muito respeito. Nós temos a função, claro, de defender as nossas empresas também. Aqui na OACI, a gente, de vez em quando, tem reuniões com representantes da Embraer e tudo, né? Mas a negociação entre a Embraer e a Boeing, isso é uma negociação entre duas empresas privadas e, enfim, que talvez não nos diga muito respeito. E não quer dizer, porém, que a gente não defenda os... Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, claro, né? Mas não é muito a nossa função de, né, julgar se foi bom ou não. Também não sei em que estágio está, né? Eu não sei em que estágio está esse negócio. Eu acho que parece que a Boeing meio que desistiu do acordo, né? Eu sei o básico só sobre os termos do acordo em si, né? Mas, enfim, o que a gente negocia aqui, claro, a gente negocia, defende os interesses também econômicos das grandes empresas brasileiras, que são também os interesses econômicos do Brasil, né? Então, acho que era isso que eu tinha que dizer sobre a Embraer. Não sei se eu peguei tudo, desculpa se eu não consegui responder tudo, professora. Mas é isso, passo a palavra de volta para o Felipe. Obrigada, Mozart. Isso mesmo, obrigada. Obrigado. Então, não sei se Silvia quer fazer mais algum comentário antes de ou eu posso já passar as perguntas das pessoas, Silvia. Tá bem. Bom, então vamos lá. Várias pessoas, Mozart, muito interessadas na sua palestra e temos aqui um bloco de perguntas. Duas pessoas perguntaram sobre o mesmo tema, que é o seguinte: gostaria de saber, foi Maria das Graças e Isabela Vitória. Então, elas perguntam o seguinte: existe, na carreira diplomática brasileira, existe equilíbrio de gênero? Então, eu queria saber, elas perguntam também se existe um ambiente machista dentro da carreira diplomática. Então, Isabela pergunta no mesmo sentido, gostaria de saber gostaria de saber mais um pouco sobre mulheres no ambiente diplomático. Então, essas duas perguntas dá para serem respondidas conjuntamente. Eu vou aproveitar, fazer já algumas aqui, acho que fica melhor. O professor Carlos Henrique também envia pergunta, então ele quer saber o seguinte: se existe cotas, né, cotas na carreira diplomática, assim como existem cotas nas universidades. Então, ele gostaria de saber se há cotas, isso por um lado, e por outro, se há algum estudo, se existe algum estudo, se foi feito algum estudo sobre o perfil do corpo diplomático brasileiro. Será que existe algum documento que traga esse tipo de informação sobre percentagem de mulheres, percentagem de homens, percentagem de indígenas, de negros, etc. Será que existe algum estudo sobre isso? Também ainda o professor Carlos faz outra pergunta que é sobre outro assunto, que é sobre
o programa Ciência Sem Fronteiras. Se você poderia comentar um pouco sobre esse programa, né, que foi um programa muito importante para o envio de estudantes brasileiros no exterior, e como é que se deu isso depois que esse programa chegou ao fim. Então, como é que a diplomacia lidou com essa questão, né? Então, se você pudesse fazer alguma avaliação nesse sentido, desse programa Sem Fronteiras, seria interessante. E, para encerrar aqui essa primeira rodada, seria a pergunta de Vinícius Nóbrega. Então, ele pergunta como enfrentar o desafio de exercer uma carreira diplomática diante da atual visão do Ministério de Relações Exteriores. Então, ele pergunta se o fato de nós termos um ministro de Relações Exteriores cujo padrão, né, é tão diferente de todos os outros, a gente podia até falar assim, né, pelo menos dos últimos 4 ou 5 últimos ministros de Relações Exteriores, talvez fosse fácil a gente fazer o grupo dos últimos 5 ministros. Eles têm um entendimento de mundo, digamos, que são, apesar das diferenças entre eles, eles têm um entendimento de mundo que a gente pode colocá-los num grupo único, e o atual ministro tem uma visão de mundo diferente. Então, o Vinícius pergunta se isso representa algum problema para o diplomata hoje, tá bem? Então, são essas as primeiras perguntas. Obrigado. Obrigado, professor Felipe. Obrigado pelas perguntas aí do pessoal que tá participando. Essas perguntas são aí do chat aí do YouTube, né? Muito pertinentes as perguntas, mas vamos lá. A primeira pergunta é Maria das Graças sobre equilíbrio de gênero. Essa pergunta é super interessante, né? É uma pergunta super interessante. De fato, a resposta mais curta para essa pergunta é dizer que não há, né? Não há equilíbrio de gênero, porque, historicamente, as mulheres ocupam entre 20% e 25% do quadro de diplomatas, né? Historicamente, os concursos eles têm essa presença de mulheres que ingressam na carreira. Na minha turma, por exemplo, mais especificamente, foi mais ou menos isso, foram 25% de mulheres. Então, ou seja, ainda não há, pelo menos, um equilíbrio, mas existe já algumas excelentes iniciativas de algumas diplomatas, né, brasileiras nesse sentido. É uma preocupação que tem sido levantada já de uns anos para cá, sobretudo depois do ingresso. Eu percebo que depois do ingresso das turmas mais numerosas, a partir ali de 2008, 2009, existe inclusive um filme produzido pelas diplomatas brasileiras sobre essa questão, né? O roteiro foi feito por uma diplomata, uma grandíssima colega e amiga, Ana Beatriz Nogueira. Esse filme é excelente, é um filme que meio que deu uma chacoalhada assim na instituição, no sentido de se promover a igualdade de gênero. E eu acho que o nome do filme é Mulheres na Diplomacia, não tenho certeza, mas eu vou, enfim, depois a gente pode disponibilizar até aqui nos comentários aqui do YouTube também. Mas a situação é essa, realmente não existe esse equilíbrio, e se existe machismo ou não, a resposta mais curta que eu poderia dizer é que sim, né? A gente teve aí até recentemente aí casos de relatos de assédio, inclusive assédio sexual e tudo. Existe, né? Existe, é uma coisa que, mas enfim, é uma coisa que está talvez impregnada na sociedade brasileira, talvez como um todo, né? E que se reflete, e o Itamaraty não é exceção, né? Não é exceção a essa regra. Mas a boa notícia é que realmente já há uma preocupação nesse sentido, dentro do Itamaraty, sobretudo das mulheres. Aí já temos excelentes diplomatas,
né, mulheres atualmente embaixadoras, inclusive a minha chefe é uma mulher, uma embaixadora, a embaixadora Mitzi, e é uma pessoa super competente, e enfim, realmente, o que eu poderia dizer é isso. Se existe se existem estudos sobre o perfil do diplomata, né? Eu acho que já existe sim esse tipo de estudo, né? Sobre quantidade de mulheres, quantidade de homens, quantidade de indígenas. Eu confesso que eu não vou saber citar nenhum de cabeça, mas eu estou certo de que existe sim esse tipo de estudo. Até me lembrei também, fazendo um parênteses aqui, a professora Silvia falou de um livro da Cristina Patriota. O embaixador Celso Amorim também tem um livro fantástico sobre os jovens diplomatas. Eu acho que chama assim o livro, Os Jovens Diplomatas, né? E pronto. E as cotas, bom, se existem estudos, eu acho que existem, não vou saber citar nenhum, mas é fato que há uma subrepresentação de todos esses grupos que você falou. Há uma subrepresentação de mulheres, há uma subrepresentação de negros, e de índios é que existe mesmo, porque eu não conheço nenhum diplomata índio. Não conheço nenhum. Né? A questão da raça, né? Existe sim cotas, né? O governo existe um programa de ação afirmativa, né? Bom, não sei desde quando mas existe. Quem vai poder falar mais, com mais propriedade sobre isso, é o nosso próximo palestrante aqui, o Ernesto, né? Que ele usou, ele se beneficiou desse programa de ação afirmativa, né? É um programa que eu acho que ainda existe, né? Ele dá bolsa de estudos a pessoas negras para terem condições de se preparar para o concurso, né? Então, é uma bolsa de estudo anual, aí que seria suficiente enfim, para a pessoa desempenhar os estudos para a entrada no programa. E existe também cotas diretamente no concurso também. Não sei se em todas as fases do concurso, eu não tenho acompanhado, né, o concurso já faz um tempo, mas existem cotas diretamente no concurso também, pelo menos na primeira fase, não sei se são todas as fases do concurso. Eu acho que sim, eu acho que são cotas para o concurso de uma maneira geral. Precisarei confirmar essa informação, mas existem esses tanto a ação afirmativa quanto as cotas diretamente, né? Quem mais que perguntaram? O Vinícius, que eu acho que é um colega meu de engenharia elétrica, eu acho que se eu não estiver enganado é ele. Se ele estiver vendo, um abraço. Ele perguntou quais seriam os desafios de exercer a carreira na atual conjuntura, ou com o atual ministro, não sei, olha. Deixa eu só completar aqui, porque chegou uma pergunta que vai junto aí com essa mesma questão. Eurico Reis aqui pergunta qual é a sua posição, como é que você vê o voto do Brasil na ONU, na Assembleia Geral, quando votou pela primeira vez ao lado dos Estados Unidos pela manutenção do bloqueio a Cuba, né? Então foi um voto de fato que rompeu com anos e anos, né, da posição brasileira e trouxe esse voto do Brasil junto com os Estados Unidos. Eu acho que essa pergunta se complementa com essa pergunta do Vinícius Nobre, tá bem? Sim, é verdade. Bom, como mais ou menos eu tentei dar uma resposta a essa pergunta antes, que é a seguinte: a diplomacia deve ser uma diplomacia de Estado, né? Eu também não falei no início, mas infelizmente nós diplomatas existe uma limitação legal para a gente falar sobre a política externa atual. Então não posso falar tudo aqui, mas o que eu posso dizer é que, de novo, o diplomata ele não pode, vamos dizer assim, deixar de executar deixar de executar a política externa brasileira por conta do governo da situação, né? Nós somos funcionários de Estado
E devemos atuar, devemos pautar a nossa postura por esse princípio, né? Acredito nisso. O que eu posso dizer, vamos dizer assim, de maneira respondendo à questão do voto da ONU, por exemplo, o que eu posso dizer é que isso é factual, né? O que eu posso dizer é que se trata de uma ruptura com a tradição, né? A gente talvez esteja vivendo um momento aí de ruptura, né? Sem querer fazer juízo de valor, mas foi realmente uma ruptura com a tradicional posição do Brasil, segundo esse tema, né? É o que eu poderia dizer, né? Existe, acho que tem uma pergunta ainda, que foi sobre o programa Ciência Sem Fronteira, né? Exatamente. Então, essa, sinceramente falando, eu não sei se eu vou poder contribuir muito, porque eu acho que o programa Ciências Sem Fronteira, ele foi gestado e desenvolvido e, enfim, posto à vida pelo Ministério da Educação, eu acho, né? Não tenho certeza e não sei até que ponto o Itamaraty participou da formulação desse programa, né? E se participou, talvez tenha tido um certo papel, mas, sinceramente falando, eu não sei qual foi o papel do Itamaraty na formulação do Ciência Sem Fronteira. Acredito que foi um programa excelente e se encaixa no que a gente falou logo no início, que é o que eu falei, né? Quando eu estava na faculdade, eu nunca tinha nem visto um diplomata e tinha essa ideia, talvez romantizada, de morar no exterior, né? Você vê a Paraíba, eu acho que é talvez um dos estados mais longe de qualquer fronteira do Brasil, né? Então, a gente não tem essa cultura, de fronteiriça que tem os gaúchos lá perto da Argentina, perto do Uruguai, o Acre perto da Bolívia, né? As fronteiras da região norte. A gente não tem esse contato, né, com o estrangeiro que talvez essas regiões têm. Talvez isso para mim serviu mais de estímulo, na verdade, do que não. Eu sempre, talvez, almejei uma experiência internacional, talvez até por conta desse certo fantástico, né, de trazer o internacional aí para Paraíba, né, para a importância das relações internacionais, né, para a população paraibana nos âmbitos do ensino e da pesquisa. Eu acho isso fantástico, né? Mas, enfim, o Ciência Sem Fronteira, ele vem talvez preencher essa lacuna também, né? Dar essa oportunidade para o jovem estudante já ter uma experiência internacional. Talvez se eu tivesse tido isso, né, teria sido até melhor. Eu até tive, né, fiz um intercâmbio também na faculdade, mas eu acho um programa fantástico, de fato. Muito bem. Olha, nós estamos já chegando ao final. Eu vou perguntar se a professora Silvia, a debatedora, quer fazer mais alguma consideração. Me parece que sim. E em seguida a gente já poderia encerrar. Então, professora Silvia. Bom, ótimas suas considerações, muito francas, apesar de com limites, né? A gente sabe sempre que estamos falando, né? Ao mesmo tempo pessoal, mas ao mesmo tempo, claro, todos entendemos que você é um representante do Estado brasileiro, então, enfim. Eu queria parabenizar mais uma vez suas respostas francas e fazer pedir para você falar um pouquinho mais. Eu não sei se você estava nessa época, você falou da questão dos mais médicos em Cuba. Como é que foi o retorno, se você estava lá? Como é que foi o retorno e de que forma isso impactou, por exemplo, nas relações entre, se você puder falar, entre Brasil e Cuba, como você percebeu isso, se você estava nesse momento lá, né, em Cuba, no consulado? Obrigada. Obrigado, Silvia. Sim. É uma excelente pergunta essa. Eu acho que o programa Mais Médicos, assim, realmente ele contribuiu muito para as relações bilaterais Brasil-Cuba, né? Foram milhares de médicos cubanos para o Brasil, né? Mais de 11 mil médicos foram para o Brasil. Alguns até ficaram, né? A gente sabe que tem muitos. A gente recebia, às vezes, relatos de médicos que tinham se casado, né? Enfim, que têm o direito de ficar e tudo.
Isso aí está na faixa de, acho que 8 a 9%, entre 8 e 9%, eu acho, de médicos que ficaram no Brasil. E isso vai ser uma ligação que a gente vai ter eternamente agora, né? Independentemente de posição política. Ou seja, o Programa Mais Médicos, ele estabeleceu um vínculo com Cuba para além de relações políticas, até porque se o cara casou com a brasileira, já é um vínculo isso aí, né? Ou a médica cubana casou com um brasileiro e tudo. E realmente o programa, a gente sabe como é que foi a história do programa. No início ele foi muito atacado, né, por parte da imprensa, a população também não estava... E o programa foi ganhando a confiança e a aprovação da população à medida que os resultados foram sendo obtidos, né? Então, quando eu estava em Cuba, depois de um certo tempo do programa ter sido estabelecido, quando o programa já estava bem operacional, totalmente operacional, a gente recebeu várias visitas de autoridades, até de outros países, né, interessados em saber como eram os termos do acordo, como estava sendo operacionalizado o acordo, como é que a gente está trabalhando com isso. Então, e até parlamentares brasileiros também foram lá, e isso independente também, às vezes, do posicionamento político até do político, porque partidos vamos dizer assim, de centro-direita também se interessaram pelo programa, né, depois que ele estava funcionando, viram que funcionava mesmo, e eu recebi vários políticos de esquerda, de direita, de todo mundo, do Congresso, enfim, governadores. Eu lembro que o governador da Bahia foi lá conversar conosco e com a parte cubana também sobre o programa, porque ele queria, né, estava pesquisando para o sistema de saúde da Bahia, enfim. Então, foi realmente, eu acredito que foi um ponto alto das relações entre Brasil e Cuba, né? Acho que o programa Mais Médicos, e vai continuar dando frutos aí, independentemente de relações políticas ou não, enfim. Eu acredito que vai deixar um legado, digamos assim. Tá bem. Obrigado, Mozart. Obrigada. Olha, Obrigado, professora Silvia. Chegou aqui uma perguntinha aqui rápida de última hora da professora Marcionila Fernandes, que é a nossa coordenadora do curso de graduação. Uhum. E ela pergunta se depois podemos combinar uma palestra sobre esse tema de governança ambiental global, Uhum. que é um dos temas com os quais ela trabalha, e nós temos, inclusive, uma disciplina com esse nome. Então, Uhum. depois ela faz esse convite aqui para que Mozart, em algum momento, a gente possa marcar uma palestra sobre esse tema de governança ambiental global. Tá? Agradeço muito a participação de nossos alunos e de outras pessoas de fora da Universidade Estadual da Paraíba que participaram. Vários enviaram perguntas, mas não foram só perguntas, foram comentários, parabenizando tanto Mozart quanto a professora Silvia pelas intervenções. Então, eu também agradeço muito em nome do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança, mais conhecido pela sigla CAPPG, que é o organizador desses eventos. Então, esse é o terceiro, na próxima semana iremos para o quarto evento dessa série de eventos de conversas com diplomatas paraibanos. Então, eu vou deixar agora, passar a palavra a Mozart e a Silvia, só para que vocês se despeçam e a gente em seguida encerra esse webinar. Bom, obrigado. Queria agradecer demais o convite de vocês, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. É com muita honra que eu estou aqui, restabelecendo essa ligação com a Paraíba também, por meio da generosidade aí de vocês de me conceder esse espaço aqui. E nada, esqueci o nome da professora que convidou para uma palestra sobre governança ambiental. Chama-se Marcionila.
Professora Marcionila, com muito prazer eu posso tentar dar minha contribuição sobre esse tema. Não sei se eu sou especialista nele, mas realmente eu tenho trabalhado com essas questões aqui dentro da OACI, né? Então, se eu puder dar a minha contribuição, pode contar comigo, sem problema nenhum, com muita honra, com muito prazer. E, enfim, agradeço também as pessoas que participaram aí, as perguntas, e espero que quando eu for aí na Paraíba, de repente a gente se encontra para fazer alguma coisa presencialmente também, quem sabe. E muito obrigado aí, professor Felipe. Bom, também acho que só finalizando, agradecendo também a fala do Mozart, muito inspiradora. Imagino que várias pessoas devem estar se animando para estudar, para seguir a carreira diplomática, questões muito interessantes. Agradecer também ao centro, né? E, na verdade, reforçar o convite para que os presentes assistam também o webinar da próxima semana. Uma boa noite a todas e todos e que todos fiquem bem. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau. Pela coordenação.